Agora, o cidadão de bem que precisa se defender, a sua vida, o seu patrimônio e a sua família tem que ter esse direito. Eu sempre dou um exemplo. Numa chácara, 4 ou 5 quilômetros da cidade, você na sua casa com a sua família, sua filha adolescente, dormindo com roupas íntimas, e você vê duas pessoas, 2 homens forçando a porta. O que você pensa se você não tiver nenhum canivete para se defender? Pobre destino daquela família. Se for na minha casa, eu vou olhar 2 pistolas em cima da mesa e vou pensar, coitados, se ferraram, porque vão levar chumbo no rabo. Não tenha dúvida nenhuma disso. E eu queria lembrar aqui que, por favor, não coloquem no mesmo saco, isso é demonstração de total ignorância na área criminal, dizer que eu apertando o gatilho e matando um bandido entrando na minha casa é o mesmo homicídio de um vagabundo acertando conta com outro ou cometendo latrocínio. A gente tem que primeiro fazer essa distinção. Como o Derrite falou, né? As armas nas mãos de pessoas boas, elas geram paz. Outra coisa que é inadmissível é comparar um cidadão de bem com arma com um ladrão vagabundo com arma. Particularmente, se fosse egoísta, não estaria brigando pelo Estatuto do Armamento, do decreto do armamento. Por quê? Porque eu tenho porte de arma, eu tenho as minhas armas, mas eu estou preocupado sim, como cidadão de bem, como deputado federal, com as pessoas de bem, com as pessoas que não são policiais e não podem andar com arma. Agora, presidente Jair Bolsonaro cumprindo promessas de campanha, cumprindo promessas durante a sua trajetória, assinou esse decreto, então nós temos que apoiar, nós, pessoas de bem, temos que apoiar e trabalhar nessa casa. Também conclamo aos senhores parlamentares para que trabalhem leis que endureçam a vida de quem fizer mau uso de armas. Eu estava grávida da minha filha, da segunda filha, eu estava com 8 meses de gravidez, saindo do serviço, e um cidadão bateu no meu veículo e parou. Eu desci, grávida, uma barriga enorme de 8 meses, e falei, o senhor bateu no meu carro. Aí ele falou assim, e daí? Isso acontece. Eu falei, tudo bem, mas o senhor estragou o meu carro e a gente precisa tomar uma providência. E ele falou meia dúzia de palavrões, desceu do carro e veio para cima de mim. Eu tirei a minha arma, né? Falei, se o senhor continuar, eu vou atirar. Aí ele, pelo amor de Deus, me perdoa, pelo amor de Deus, vamos ver o estrago do carro. Ou seja, despertou mulheres... consciência social na hora. Mulheres, se qualifiquem. Em 2016, eu fui na SHOT Show, que é a maior convenção de armas do mundo, que ocorre lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Lá, a gente estava acompanhado do lutador Royce Gracie. E a NRA, que é a maior associação do mundo em número de filiados, e defende o armamento, defende a legítima defesa lá nos Estados Unidos, estava procurando o Royce Gracie para ser o garoto propaganda da NRA. Por quê? Porque com a eleição do Trump, eles tinham medo que as pessoas se acomodassem. Então tinha que trazer um brasileiro para falar como que deu errado o desarmamento no Brasil, para que os americanos ficassem atentos, para não relaxar, porque aquilo dali poderia um dia ser realidade nos Estados Unidos. A esquerda geralmente utiliza esse tipo de artifício para poder convencer, uma dialética de convencimento até rasa. O senhor mapeou os ataques, mas sabe que 90% dos territórios que sofrem esses ataques é justamente onde tem o controle rígido de armas ou não pode se portar arma. Eu tenho certeza que o senhor sabe disso. Eu tenho certeza também que o senhor mapeou que nos últimos 20 anos a venda de armas nos Estados Unidos, elas aumentaram muito e o homicídio despencou em 39%. Também sei que o senhor mapeou isso, com certeza. O senhor tem que mostrar o ponto e o contraponto. Não adianta vender aquela mesma história de que aqui todo mundo vai estar armado e sair atirando como se fosse um bang-bang. Isso não vai acontecer aqui no Brasil. Sei que o senhor também mapeou que os 25 países mais armados do planeta, nenhum deles figura entre os mais violentos, inclusive o Uruguai, que tem uma cultura muito próxima do Brasil e tem arma para tudo enquanto é lado. Se você for uma porta de uma confeitaria, tem alguém armado com uma escopeta calibre 12. O senhor também deve ter mapeado junto com o Instituto Sou da Paz. E que o cidadão de bem possa, sim, se defender. Eu vou sempre defender e lutar por isso, como disse o nosso amigo aqui, o deputado Santini. Cabe a nós lutarmos por isso e
dá um basta nessa porcaria que a esquerda quer fazer do país. Uma putaria desgraçada, aonde só quem caga e enfia crucifixo no rabo é que tem direito. Porque aqui quando foi dito, o cidadão de bem, ele nasce cidadão de bem. Claro que nasce cidadão de bem. E nós gostaríamos que ele ficasse a vida toda cidadão de bem. Acontece que lá em um momento da sua vida, ele rouba, ele mata, aí ele deixa de ser cidadão de bem. E se ele deixou de ser o cidadão de bem porque roubou, porque matou, pela própria legislação ele não vai poder ter uma arma. E o decreto não mudou isso. Né? O que ele fala no decreto do cidadão de bem poder ter uma arma? Cidadão de bem é isso, caro amigo. Não tem nada de mal ser cidadão de bem. É bom, eu sou cidadão de bem. Esses senadores não têm responsabilidade, Peninha. Esses senadores não sabem o que é morar no sítio, no interior e não ter nada para se defender. Esses senadores não sabem o que é ter um filho na rua sem ter a certeza de que ele vai voltar para casa por falta de segurança. As pessoas se enganam, deputado Capitão Alberto, achando que o mais pedido pela população, quando você está lá frente a frente com eles, seja saúde, seja educação. Eu falo aqui sem sombra de dúvida que o que as pessoas mais nos pedem na rua é o direito à legítima defesa. Então a gente não pode se afastar da vontade do povo e principalmente lembrar que existe um projeto vencedor que ganhou as eleições nas urnas. E esse projeto tem que ser respeitado por quem não votou no presidente Bolsonaro, porque ele é o presidente de todos. Lá no Senado, ontem eu dizia na CCJ, nós estamos indignados, como a Câmara também está indignada, muitas vezes por não ser respeitado o limite ou a capacidade de legislar do Legislativo e de invasão de competência. E eu dizia, quando o Supremo Tribunal Federal defeca todos os dias na cabeça do Legislativo brasileiro, nós não nos importamos. Não é, doutor? O tempo todo. Nesse momento, onde nós tivemos um decreto absolutamente legítimo, com relação ao pessoal das pombinhas, aquela hipocrisia e tudo, nós já sabemos, já enfrentamos, já arrebentamos no referendo. 63,9% da população dizendo, olha, escuta, faz o seu discurso, o seu mimimi, o seu coitadismo com vagabundo, mas não vem. Não, porque a população já disse não em relação a isso. E a população sem direito à defesa. Desculpem eu me exaltar aqui, mas eu falo agora como mãe de família, como alguém que entende que tem o direito, sim, de defender os seus entes queridos. E o desarmamento, todos nós sabemos, e temos muitos filmes para assistir, que o desarmamento é o início, sim, de um projeto comunista. Os relatos contam isso, a história conta isso. Então, senhor Felipe, vocês precisam analisar muito o que vocês estão passando para a população, as informações que estão sendo deturpadas para a informação. Porque nós temos o direito, sim, à defesa. Porque não consideram quando a pessoa que está armada se dá bem. Isso daí não entra em estatística nenhuma. No Brasil, não existe estatística para uso defensivo da arma de fogo. É só para uso ofensivo. Exatamente por quê? Porque nós que defendemos aqui a legítima defesa, ninguém aqui tem dinheiro sobrando para fazer pesquisa, para dar dinheiro para a ONG, para ficar sustentando depois a balela que você vai apresentar para a sociedade. Há uma falsificação na metodologia de praticamente todos os dados apresentados pelos desarmamentistas. E aí está um ponto importante. Declaração de efetiva necessidade. Que foi mudado pelo decreto 5.123 de 2004. Quem era o presidente da época? Quem era? Lula. E esse sim, com o decreto mudou a lei. Porque ele mudou, onde dizia declaração, ele mudou uma palavra dentro da lei. Ele trocou declaração por comprovação. E por que esse pessoal do Sou da Paz não falou lá naquela época? Eu tenho muita esperança que o plenário do Senado derrube essa decisão. Eu não posso acreditar que nós vamos retroceder nesse processo. Eu não posso acreditar que depois de tudo que nós fizemos, nós vamos ter que voltar a estaca zero. Eu sempre defendi o direito à legítima defesa. E eu acho que é isso que é importante, a gente poder se defender. Agora, é muito importante se diga o seguinte, quando uma pessoa que respeita a liberdade,
não quer ter uma arma, ela não quer impedir que os outros tenham. Mas pessoas totalitárias, quando não querem ter uma arma, elas querem impedir que todas as demais tenham. Venham para a realidade. Vamos parar, vamos sair do mundo de fantasias. Vamos respeitar a democracia. 64% das pessoas escolheram em 2005. Vamos respeitar. Não vamos ser Venezuela, não. E só para lembrar as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. O Alberto é policial, Sastre policial, Derrite, Farrur, eu, Miller. Será que nós somos tão insensatos, inconsequentes, que a gente vem mentindo há 30, 40 anos para a população, dizendo que nós defendemos a população com o sacrifício até da própria vida, se for necessário? E nós estamos querendo colocar a população em risco? Nós estamos querendo colocar a população para ter uma ameaça maior para o cidadão? Para com isso.